Então, eu vou encaminhar tanto para a Karen quanto para a Selmari a mesma pergunta, né? A Karen faz uma fala que eu acho que orbita na ideia de a gente avançar em relação ao racismo para não meramente uma pauta moral, né? Ela traz conexões como um sistema. Não é possível pensar um país que teve uma abundância de força de trabalho por conta de uma diáspora negra, né? Não é possível pensar que esse sistema econômico aqui não contou com esta abundância de mão de obra barata, né? E aí pensa e se desenvolve a partir... Isso é um determinante, né? Pois bem, então avançar essa pauta, para além de uma questão moral, o racismo é uma questão de dominação, né? É um sistema econômico, é um sistema de direito, né? Pensar isso também nos impõe uma questão, que é conhecer a nossa história. E aí eu entro um pouco na fala da Selmari, que aborda pelo aspecto mais educacional, que a impressão que dá, trazendo assim uma experiência que a gente tem aqui no Tribunal de Contas, né? É que nós estamos redescobrindo uma história que nos foi ocultada, né? A impressão que dá é essa. Nós tivemos, por exemplo, a experiência aqui no Tribunal de Contas no ano de 2016, começou a fiscalizar, se eu não me engano foi 2016 ou 2015, estou em dúvida ainda aqui, mas assim, o artigo 26A, né, da Lei de Diretrizes e Bases, né, que é o ensino afro-brasileiro, indígena, né? E o que acabou virando isso, né? Virou esta própria atividade, por maior que tenha sido a boa intenção das pessoas envolvidas, ela acaba virando um racismo institucional, no sentido de que tu cria a lei, mas as condições materiais não são dadas. Nós chegamos a auditar, por exemplo, um município onde, questionado sobre o fato de uma rede educacional não ter conteúdo, né, sobre a cultura africana do nosso país, a resposta foi: nós não temos negros na nossa cidade, né? Perguntado sobre a questão indígena, nós não temos índios na nossa cidade. Bom, por essa lógica, não deveriam ensinar inglês, porque não havia ingleses naquela cidade também, né? Ou seja, e a gente foi se deparando que as pessoas não tinham, sequer os formadores, tinham conhecimento da própria história. Esses autores todos que a Karen mencionou, né? Desde Abdias de Nascimento, Lélia Gonzalez, outros mais recentes, Silvio de Almeida, o Achille Mbembe, né? Que me vem agora também. Esses autores parecem que estão sendo redescobertos e a gente está descobrindo um racismo que nos foi ocultado, né? E, enfim, que não penetrou na educação. Então, eu pergunto para vocês, a partir da experiência, da trajetória de vocês, como a gente... que experiências vocês têm para trazer de penetração dessas questões na institucional, para que isso não vire um modismo, para que isso não fique, não incorra nesse racismo institucional de dizer assim, estão aqui as leis, agora se virem aí, deem o ensino africano, né? Se virem, não criar as condições materiais. Que experiências vocês teriam para relatar para a gente de como superar isso, né? Ainda que elas não tenham se efetivado por completo, mas que caminhos podem ser apontados a partir daí, né? Deixo aberto, quem quiser começar, fiquem à vontade. Karen? Quer iniciar, Mari? Pode ir, Karen. Então, a gente fez o ano passado aqui um debate sobre educação afrocentrada, até a gente convidou a Petrô para tentar fazer um pouco desse exercício, né? De uma luta do MNU lá em 80, teve a luta da Frente Negra Brasileira em 30, mas esses empreendimentos coletivos dos negros, né, que se colocam em movimento para se integrar dentro dessa sociedade que está colocada. A galera quer ocupar espaços de poder, a galera quer visibilidade. E a gente trouxe esses projetos afrocentrados, que, de certa forma, é a praxis, né, da lei, sem necessariamente ter ser exercido dentro das escolas. Assim. Como é que eu posso dizer isso?
São projetos autônomos desenvolvidos por professores da rede. A Larissa, que é do Santilera, aqui da Lomba do Pinheiro, ela até conseguiu desenvolver esse projeto dentro da escola dela, por causa de uma relação boa com a supervisão, com a direção da escola, a coordenação pedagógica. Então, de certa forma, essa discussão do racismo se realiza dentro da discussão, da pauta da escola com os professores. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu ali outras pessoas também, professoras da rede. Uma delas é a Luciana, da Empoderadas IG, que colocou que teve muita dificuldade de realizar o projeto, né, das Empoderadas dentro do contexto escolar. Inclusive, ela estava largando o Estado agora. Né? E aí eu fico percebendo justamente isso, assim, quando tem espaço para fazer, para executar o projeto dentro das escolas, acho que a gente tem o dever de tentar envolver o corpo docente, a comunidade escolar na elaboração. Por exemplo, aqui a gente tem na Bom Jesus o Quilombonde, do Brunão, que é um professor de geografia, né, mestre em geografia, e que faz esse projeto dentro da comunidade da Bom Jesus. O Quilombonde é um projeto que foi adotado pela escola, mas é para além da escola. Ele fala com a associação de moradores, ele consegue conversar com essas outras instituições, que são instituições de educação também, não aquela educação, né, jesuíta da escola, mas são espaços de socialização. Escola de samba, espaço de educação, terreiro, espaço de educação. Como é que a gente vislumbra que muitas vezes o espaço da educação política do nosso povo não tem que estar restrito à lógica da educação do Estado, né? Que muitas vezes é uma educação para alienação, para constituir capital, força de trabalho, né? Então tu percebe assim que quando tem esse, pela própria lógica das meninas assim, dos projetos, quando tinha oportunidade de executar dentro da escola, se executava. Já teve outros projetos como o da Pela, das meninas Crespas da Restinga, que ela saiu da escola e fundou o projeto, né, que agora é um movimento alheio à escola. Pelo contrário, ela comprou uma briga com a gestão, né, porque ela não conseguiu o espaço que ela precisava para estar executando o projeto junto com as mães, e a própria lógica, né, do currículo, muitas vezes, tu não tem espaço dentro da grade para exercitar um projeto, tu tem que dar o conteúdo, sabe? Então, tu tem pouca liberdade. Aqui na Prefeitura de Porto Alegre, o Marquês ainda reduziu todos os horários de projetos, sabe? Então, tudo isso que estava dando certo, ele ainda foi lá e desmontou. Tinha projeto de robótica, tinha projeto de orquestra, tinha projetos muito bacanas da rede do município. Está dando certo, vou lá e vou desmontar. Essa é a ideia aqui do Marquesan. E ela continuou fazendo isso por fora da escola. Assim. Então, eu acredito que a gente, independente do Estado, a gente tem que ter força e capacidade de articulação para dar conta da formação política dos nossos. Acho que não dá para depender do Estado, até porque eu coloquei antes, né? Não vejo que ele tenha muito interesse de ter uma raça negra, né? Como a Restinga, que é um bairro gigante aqui de Porto Alegre, reivindicando luz, regularização fundiária, reivindicando que receba os mesmos salários que os brancos, né? A comunidade negra recebe 1/3 de um salário de um homem branco, mesmo cumprindo a mesma função, sabe? Então, ter consciência é uma coisa que te empodera, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que tentar fazer esse exercício e ter os nossos ministérios lá, Panteras Negras, assim, sabe? A experiência do partido lá nos Estados Unidos, sobretudo a experiência de Nova York, era isso. Eles tinham o Ministério da Assistência, eles tinham o Ministério da Educação, eles tinham o Ministério da Autodefesa. Eles não dependiam do Estado norte-americano para nada. Até porque, se fosse depender, estavam até hoje trabalhando de serventia, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar, apesar do Estado, usar o Estado quando o Estado for possível, né? Orçamento, recurso, tentar ter fundo público para potencializar a nossa auto-organização, mas tentar ter uma autonomia, sabe? Quem escolhe a banda, quem paga a banda, escolhe a música. Eu acho que o Estado brasileiro funciona muito assim em relação às pautas dos oprimidos, sabe? Dá os anéis para não perder os dedos. Eles têm muito medo de uma mudança qualitativa mesmo da situação de exploração e de opressão. E com a crise, aí só para concluir, com a crise a tendência é piorar, sabe? Ano que vem, PIB negativo, perspectiva de 20 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil é uma panela de pressão, sabe? E a massa negra, acho que vem cumprindo muito esse papel dentro das favelas, né? De tentar dar um jeito. E vai chegar um momento que as pessoas que estão tentando dar um jeito vão perceber que tem um teto, né? Essa autonomia, que vão precisar ir para cima do Estado. Que a gente vá com consciência e com organização, sabe? Era isso. Obrigado, Karen. Seu marido? Pois então, que fantástico que é escutar essas pessoas, essas jovens falarem, que bom que tem a juventude.
Muito bom, Karen. Nós também estamos aqui, né, fazendo uma reflexão a partir do que a Karen trouxe. Acho que a gente também tem que pensar uma questão assim, que quando se faz as leis, e essa questão, né, essa lei, né, para se ensinar a cultura afro, né, nas escolas, ela não ser efetiva só pelo fato de que foi, né, de que tem esta lei. Ela não traz essa efetividade só pelo fato que existe lei. Então, né, esses espaços são espaços são espaços de políticas públicas que também não podem ficar à mercê de quem está exercendo o poder. Eu penso, né, que a própria né, as pessoas, elas precisam terem não sei se seria a consciência, porque a questão também de consciência, ela é tão ampla e complexa, mas eu acho que as pessoas, elas teriam que ter a questão de cidadania. O que o Estado está fazendo, quais são os recursos financeiros que o Estado coloca para que, né, principalmente para que as escolas possam estar cumprindo leis que nós sabemos que são importantes, né, para elas poderem contar a história do povo, né, que aqui chegou. E também queria colocar, né, que nós aqui também nós temos ações, né, que o teu mandato fez, nós, né, conseguimos fazer várias rodas, né, de conversa para que a gente possa trazer essas questões junto, né, aos jovens. E também nós temos aqui, né, nós temos pessoas que também fazem parte de também grupos, né? Nós temos aqui o grupo, né, Resistência, que a professora Sânia constituiu, que a professora Sânia ela atende projetos sociais. Então, daí, ela constituiu esse grupo Resistência, e esse grupo Resistência, ele faz teatro, ele pauta essas questões raciais, e para que os jovens eles possam terem um espaço para eles poderem ter a sua forma, para que eles possam se expressar, e a partir disso eles pesquisem, eles conheçam a cultura deles. Então, acho que isso são também espaços, mecanismos que, né, que a própria sociedade ela precisa criar. E nós temos aqui né, como tem outras atividades também, que a gente procura trazer, né, este debate. Nós também instituímos aqui a Frente Parlamentar pela Igualdade Racial, que também fizemos ações, fizemos movimentos, para que a gente também traga as pessoas para se pensar a respeito disso. Que muitas vezes a gente percebe aquelas pessoas mais velhas, às vezes elas não querem falar, né, para os seus filhos como se fosse uma forma para que eles não sofressem o mesmo preconceito, né, que os pais sofreram. Mas a gente sabe que a partir de quando você traz esse espaço para o debate, é que a gente vai ajudar as pessoas a se constituírem também. Mas eu acho que nós ainda precisamos, sim, enquanto sociedade, exigir, né, que o poder público, né, temos que cobrar financeiramente para que essas leis elas possam ser, sim, né, executadas dentro de né, diversos espaços, não só o espaço da escola, mas acho que né, que as associações de bairros, essas outras, né, instituições, elas também precisam ter informação que fale sobre isso. E se nós não pautar pela formação, seja ela em sindicatos, sejam, né, elas em clubes de mães, as pessoas realmente elas se sentem enfraquecidas. E é quando a gente pauta a formação, quando você possibilita que elas tenham esse acesso, é que a gente vai conseguir constituir essa rede. E essa rede ela precisa ser uma rede de apoio. A gente precisa uns apoiar os outros. Por isso que é bem bacana essa atividade que vocês fazem para a gente conhecer as outras pessoas.
estão em outros espaços, e o que elas estão fazendo, quais são também os espaços frágeis que elas também têm. Às vezes a gente pensa que uma realidade, são cotidianos diferentes. A realidade que se vive, a gente pode dizer que nós estamos todos nela, mas os cotidianos que as pessoas vivem em suas cidades, em seus locais, é que eles são diferentes. Mas é a partir dessa diferença é que a gente pode trocar essas ideias, a gente pode ver como que os outros estão fazendo e como que a gente pode fazer para se fortalecer. Então, isso acho que nessa rede, ela tem que se constituir, sim. Nós sabemos, nesse país, quantos coletivos que se formam, e a partir deles que você também pode pautar a política pública enquanto Estado. E se nós não pautar a política pública enquanto Estado, o Estado ele vai se tornando mínimo e as populações elas vão ficando realmente à margem de todos aqueles direitos que nós sabemos que a gente precisa ter para ser cada vez mais cidadão e pensar enquanto coletivo. Porque senão o Estado ele vai se tornar cada vez mais mínimo e a gente vai ainda ter um entendimento que esse mínimo ele vem a favor das pessoas. Então, penso que isso é importante a gente também trazer. E também a questão que nós vivemos em um Estado hoje atual, que ele legitima as diversas formas de que as pessoas estejam à margem daquilo que é considerado direito. E muitos desses direitos eles estão sendo deixados a essa margem, e daí que se manifesta esse desconhecimento, a violência se manifesta aí também. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, nós estamos vivendo, talvez, claro que já teve outros períodos, mas talvez se vivendo um dos períodos mais críticos, porque junto com todas essas questões se tem hoje o ódio àqueles que pensam diferente, o ódio àqueles que se portam, que se comportam, que fazem escolhas diferentes. Então, isso é muito sério, é muito grave, e a gente, enquanto instituições, com certeza nós temos que trazer isso para que a gente se perceba que muitas vezes a questão política, como a Karen falou, ela acontece de uma forma muito dinâmica, e as pessoas elas estão ali. Hoje as pessoas se inscreveram para a renda mínima, para a renda emergencial, mas nós sabemos quantas famílias, quantas pessoas que não conseguiram ainda receber, que não tiveram esse acesso. Então, acho que tem todas essas questões, aí quando tem vários autores também que eles dizem, enquanto o povo estiver passando fome, enquanto o povo tiver necessidade de coisas que são básicas, como que você vai pensar política com ele? Como que você vai fazer as pessoas pensarem em política se está faltando alimento na sua mesa? Então, isso são vocês também, enquanto sindicato, é um papel que é por onde também se passa essa questão. E também tem várias autoras que também elas trazem a questão, que quando a gente fala em racismo, quando iniciou, muitas mulheres brancas elas estavam lutando pelo voto, pelo trabalho, pela oportunidade de terem acesso. E nós, mulheres negras, as mulheres negras, elas estavam lutando para serem reconhecidas como seres humanos, como humanas. Então, acho que isso a gente tem que também ter em mente toda essa questão histórica e o que tem por trás disso tudo que nós, todos esses séculos, e a gente hoje estamos aqui ainda falando sobre essa questão racial num país, que, entre aspas, a gente se diz que é um país que tem espaços democráticos, mas aí a gente pensa que espaços são esses, a serviço de quem esses espaços estão, Então, penso que seja por aí também, mas a gente não pode abrir mão
de tensionar o Estado. O Estado, né, tensionar políticas públicas, porque, né, ele está ali para o bem comum. Então, acho que nós não podemos esquecer, porque daí vem todo esse outro discurso, todas essas questões, né, que se privatizar é bom, e quando você vê, a população também comprou esse discurso de que privatizar é bom, Estado mínimo é bom, mas quando acontece algo, todo mundo precisa, né, o Estado é que salva, todo mundo precisa das políticas do Estado. Então, acho que a gente também temos que ter, né, ter essa questão, e que é importante para a gente poder trazer toda essa população, todas essas pessoas que a gente sabe que elas não são, né, que elas não podem ser vistas como vítimas, né, mas elas são vítimas elas não são vítimas de si mesmas, mas elas são vítimas, né, de um sistema perverso que ao mesmo tempo ele coloca os sujeitos, ele sujeita as pessoas em determinados lugares, em determinados espaços, para determinados papéis. Então, acho que isso a gente tem que trazer isso. Acho que isso soa como, a gente tipo denunciar isso para se poder trabalhar a partir disso que se percebe e que nós sabemos, né, que precisa continuar lutando, que a gente precisa mudar. E se não fosse, a gente não conseguir alterar essas estruturas, né, daqui no futuro teus filhos, Karen, teus filhos vão estar sendo chamados para pautarem essas questões que nós estamos falando aqui hoje. E racismo, todos nós sabemos, né, é um sistema de opressão, né? Você oprime as pessoas que estão numa condição, né, numa condição diferente. Então, acho que a gente tem que pensar isso, acho que tem que falar sobre cotas. E quando se fala sobre cotas, está falando sobre a dívida histórica que esse país tem com os negros, e se está falando, sim, de transformação e de tudo que foi feito com o povo negro, de todas, né, e as consequências que até hoje está aqui junto conosco, sentado ali junto conosco. Então, acho que também é por aí. Então, para a gente não continuar reforçando essas estruturas que oprimem. Penso que isso tudo vai passar, gente, pela economia, pela política, pela formação, pela escola, pela associação de bairro, pelos movimentos sociais, pelos movimentos coletivos, e acredito que o caminho ele seja por aí. Mas a gente tem que tensionar, tem que pressionar, sim, né, a questão financeira que o Estado tem para que possa se cumprir tantas leis, né, que o nosso país tem. Obrigado, seu Mari. Sempre bom ouvir vocês. A gente aprende muito e experiências em especial, né? Nós temos aqui, só para a gente organizar nosso chat, né? Nós temos inscritas a Sônia, né, o Josué, e tem uma pergunta ali do Sérgio, né? O Amaury levantou a mãozinha ali também, não sei se o Amaury quer encaminhar uma pergunta depois. Tá, isso significa um sim, muito bem. Vamos lá. Eu vou começar, como aqui eu posso exercer um despotismo totalmente antidemocrático, eu vou começar com a Sônia, né? Evidentemente, vou começar com a Sônia aqui para... Sônia, estou abrindo o teu microfone, Sônia. Felipe, eu estou sugerindo aqui que a gente faça um bloco só. Ah, boa sugestão. Porque já são 18h25, né? Perfeito. E as nossas convidadas podem responder todas num bloco, inclusive fazer um fechamento e tal, porque senão nós vamos passar das 19h. Como eu sou despótico, mas sou camarada, vou abrir também a sugestão do Josué aqui. Então, vamos fazer assim, a gente encaminha, né, a pergunta da Sônia, eu leio a do Sérgio não se opor, encaminhamos a do Josué Amaury, fechamos esse bloco e aí deixamos para as nossas convidadas. Pode ser? Tá legal. Então, Sônia, por favor, com a palavra. Agora já é boa noite, né? Já são 18h25. Uma boa noite a todos e a todas. Seu Mari, vereadora Karen, é um prazer imenso estar com vocês, porque é muito difícil a gente ver mulher na política e a mulher da população negra é mais difícil ainda. Então, é um prazer enorme. Eu sou aqui de São Paulo
E eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria falar sobre o espaço também da mulher como a... Eu anotei algumas palavras de vocês que eu achei assim fantásticas, né? Depois eu vou falar, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão da representatividade que vocês falaram bastante também, né? Que no Congresso ele está tomado pelo homem branco, né? E não é porque não tem população de mulher, né? Sobre a questão da mulher negra, até queria que vocês depois falassem. Eu tenho só os índices da mulher, que assim, a mulher hoje, ela é 51,5% da população. No Congresso, ela é 15%, ou seja, 85% é de homem e a grande maioria de homem branco, né? Então, para além de quem financia sempre o homem branco, né? É importante a gente falar que precisamos rasgar esses espaços. E aí eu vou dizer uma coisa que eu vi num programa e isso ficou na minha cabeça, né? Que se, digamos, se o homem engravidasse, né, a legalização do aborto já teria sido aprovada há muito tempo, né? Porque eles têm mais força. E aí eu queria fazer a pergunta, então, qual é a diferença da luta dos negros nos Estados Unidos para os negros no Brasil? Porque, na verdade, quando você fala, Karen, do homem que chegou para você e falou que tem que ter amor e não sei o que passa para mim é que esse amor, essa cordialidade, ela vem carregando um racismo velado, né? E esse amor e esse homem cordial que tanto Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda tentavam traçar, esse homem cordial, ele traz na sua essência, o racismo, o preconceito e a opressão, né? Então, eu queria que vocês falassem essa diferença, porque lá o Floyd foi morto, estourou uma convulsão social. E aqui, tantos negros são mortos, inclusive citados pela vereadora Selmaria, aqui ou foi a Karen que falou, aqui de Paraisópolis, que é perto de onde eu moro, e aqui, quase todo dia, você tem um jovem negro sendo morto. No Rio de Janeiro é quase todo dia. E a população não se agita, nós precisamos agitar mais essa população. E aí vem as palavras que foram faladas aqui pela Selmari, tensionar o Estado, acho que temos que tensionar contra o racismo também, né? A dívida histórica que o brasileiro tem com a população negra, que isso tem que ser dito a cada minuto, é uma dívida enorme, né? E a questão de que me tocou bastante, Selmari, quando você falou, as mulheres lutando pelo seu espaço e nós lutando para sermos reconhecidas como humanas. Isso tocou fundo, né? Porque realmente é uma situação de maior exploração de toda a cadeia de exploração, né? Era isso que eu queria falar. Obrigado, Sônia. Eu vou ler a pergunta do Sérgio aqui, né? Até para falar da Sônia, a Letícia acabou de colocar no chat ali que a cada 23 minutos um jovem negro é morto neste país, né? Então, isso sintetiza, acho que simboliza bem o que a questão da Sônia trata, né? O Sérgio pergunta, de uma certa forma vocês já abordaram, mas eu encaminho novamente a pergunta, né? Para complementações. Como dar efetividade às pautas dos excluídos dentro do Estado Democrático de Direito, considerando, para tanto, o fato de que esse sistema vem replicando em certa medida e até ampliando essa exclusão? Não seria o caso de pensarmos em revisar o que nós queremos como Estado de democrático de direito, visto que o que temos se tem demonstrado insuficiente como meio de enfrentamento à situação, consolidada ao longo dos tempos? A instituição da reeleição, o Instituto da Reeleição, para todos os cargos, não seria uma forma de impedir o acesso renovador aos ambientes de decisão, visto que os profissionais da política são os que sustentam o que temos hoje? Esta é a pergunta do Sérgio. Eu abro o microfone agora para o José Abril. Então, com a palavra, José, por favor. Obrigado, Felipe. Assim, eu não costumava me inteirar muito dos autores negros, né, e da pauta do racismo estrutural, até ter o Felipe na diretoria do sindicato. Isso faz pouco tempo. É preciso dizer que o sindicato passou a assumir
esse tipo de discussão a partir da vinda do Felipe para dentro do sindicato, o que mostra o quão importante é a participação dos negros na política e nos espaços institucionais, né? E tão importante que o Tribunal de Contas passa a assumir também essa pauta. Quer dizer, não precisa ser mais uma pauta do sindicato, é uma pauta institucional, que começou com uma iniciativa sindical e que se torna mais abrangente agora, né? Isso é bom porque nos libera para outros trabalhos, porque não é pouca coisa as tarefas que temos para enfrentar diante da atual conjuntura, né? Me chamou a atenção uma fala da vereadora Karen. A vereadora Selmari veio muito bem também, foi muito bom escutar ambas, né? Mas a Karen faz uma menção ali, dentro da fala dela, ela mencionou uma frase do tipo: quem paga a banda escolhe a música, né? E essa frase, em geral, ela é colocada de cabeça para baixo, né? Porque se nós formos ver o sistema tributário brasileiro, ele incide fundamentalmente sobre os de baixo, né? No entanto, aparece como se os de cima é que sustentassem o Estado, quando, na verdade, além de os de baixo serem superexplorados, são os que mais pagam imposto nesse país, né? Quando os de cima ou não pagam nada, e quando pagam é muito pouco, perto do que ganham, né? O que mostra o quanto os aparelhos ideológicos de dominação funcionam, né? Para inverter a realidade e aumentar a submissão dos de baixo, né? Mas, enfim, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é o seguinte, né? Uma sociedade racista, ela atinge principalmente os negros, né? Ou os objetos do racismo, mas não só eles, né? E a pergunta para a vereadora Selmari e para a vereadora Karen é: como é que o racismo atinge os brancos? Em que medida ele prejudica também aos brancos? Essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado, Josué. Com a palavra, então, agora, o Amaury. Por favor, Amaury. Boa noite a todos e a todas. O século XX foi um século de grandes ensinamentos. Eu lembro que, quando morreu Agostinho Neto, em 1975, setembro de 1979, o Geisel, militar na presidência do país, declarou luto oficial de 3 dias por conta das relações que o Brasil tinha com Angola. Angola e Moçambique foram os dois, possivelmente as duas lutas de libertação mais próximas do nosso tempo. Eu fiquei ouvindo, enquanto estava ouvindo as nossas vereadoras, e fiquei pensando nesses episódios, porque nós não estamos dialogando nas salas de aula e nos discursos públicos. Não é nem sobre Agostinho Neto, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas o Prêmio Nobel da Paz de Lenine, concedido pela Universidade de Moscou, que é bem diferente do Prêmio Nobel da Paz, que foi conferido a Barack Obama, um notório presidente sentado em cima de 700 bilhões de dólares anuais para fazer guerra, né? Então, nós não estamos falando eu não ouço falar das grandes personalidades históricas. Vamos citar alguns que vieram aqui na conversa da Karen, o Abdias Nascimento, o João Cândido, né? O nosso almirante negro, né? Eu tenho dúvidas se nós ensinamos na sala de aula e nos diálogos que fazemos
que o Machado de Assis, criador, né, da Associação Brasileira, né, de Letras, né, se nós conseguimos dizer isso, se nós falamos isso hoje para os alunos. Né? Por que eu trago essas questões? Porque durante agora o recente levante nos Estados Unidos, né, na campanha de Vidas Negras Importam, eu fiquei olhando para as manifestações de vários políticos, inclusive políticos negros, chamando os negros a responder àquele processo de racismo com eleição. Vamos votar. Né? O povo americano já votou no Barack Obama. Elegeu um presidente da República negro que os traiu grosseiramente. Durante o período do Barack Obama, cresceu o número no caso deles, de assassinatos. Né? Nós não temos essa expressão no Brasil, mas nos Estados Unidos tem. Cresceu o número de assassinatos de negros nos Estados Unidos. Né? O Barack Obama, é claro, não cumpriu com nenhum dos seus compromissos humanitários. Né? Está lá a prisão de Guantánamo para provar isso, que é fruto de sequestro e cárcere, né? Ilegal do ponto de vista internacional. Então, a minha questão, que eu queria que fosse examinado um pouco, é o seguinte: vocês estão no mundo político, eleitas, né? E é razoável que trabalhem com a ideia do voto. Né? É razoável que chamem o voto e que chamem a comunidade negra e as mulheres a fazerem escolhas melhores. E, aliás, precisamos fazer escolhas melhores eleitoralmente em todo o Brasil. Né? No entanto, esta questão do voto não é menos do que nós precisamos no mundo atual. Será que diante de uma crise tão profunda como essa que estamos vivendo, da pandemia, e a tentativa de sairmos dela com outra perspectiva, isso não nos move a ajustar o nosso discurso para dizer que isso não é suficiente e que é preciso um nível de transformação muito mais profunda, e que isso é que vai determinar ou vai ajudar a construir, né, uma efetiva superação? Eu costumo dizer, quando eu falo do Brasil, que nós somos produto de 300 anos de seres humanos escravizados por outros seres humanos para enriquecer. Somos produtos, desde então, de um processo profundo de exclusão, e isso nos leva a uma sociedade muito violenta. A violência é o resultado deste conjunto, né, histórico. Então, a minha questão é essa: será que num debate público, para abrir a nossa consciência, não é razoável que a gente se questione os limites do processo eleitoral, ainda que respeitando o papel que vocês vêm tendo, né, de buscar essa manifestação eleitoral, que nesse ano acontecerá de novo, mas que a gente passe a falar de transformações muito mais profundas e que definitivamente consigam alterar a lógica dos tempos vividos. Obrigado por me ouvir. Obrigado. Com a palavra, então, as nossas convidadas. Fiquem à vontade para quem quiser começar. Seu Mari, Carlos. Posso começar. Sônia, prazer também em conhecê-la, em ouvi-la. Essa fala ali, né, essa frase, eu lembro aquele livro que a filósofa de Jamila Ribeiro escreveu, Quem tem medo do feminismo negro, né? Essa fala, ela está lá. Enquanto umas lutavam pelo trabalho, pelo voto, as mulheres negras lutavam para serem reconhecidas. E também, Sônia, penso, né, que mais que cotas nesse país, o nosso Estado, ele tem sim uma questão que seria uma dívida indenizatória com o povo negro. Né? Acho que a situação ela foi tão grave que ainda hoje a gente vive todas essas consequências aí, né? De quanto que a população negra ela foi jogada à margem e do quanto que ela foi excluída de todos
esses processos humanos, processos, né, de pessoas que precisam ter, sim, outras oportunidades. Também queria só, né, também completar a pergunta, né, o que o Sérgio fez da questão, né, né, se de repente né, se só tivesse nessa mandato, fosse só um, se de repente a gente poderia né, a gente mudar essa situação. Mas eu penso, Sérgio, que se nós formos ver o Congresso, né, a Câmara, quando um sai fora, tem toda a família, né? Isso nós estamos vivendo hoje. Não basta ser um, não basta, né? Tem a família toda que está aí, ou está na Câmara, está no Congresso, né? Então, como é que diz, a nossa política, né? Tem situações que a gente pode, acho que, francamente, dizer que elas são indecentes, né? Pela questão de como que ela é usada, a questão política teria que ser para o bem comum de todos. E também, né, acho que o Amaury também trouxe questões importantes, como também né, os outros trouxeram, o Josué. Mas eu penso assim, que essa estrutura toda, a gente só vai conseguir romper ela quando as pessoas que vivenciam as situações puderem falar sobre elas. Não outros falando o que pensam ou pela empatia, o que as pessoas vivem, o que as pessoas sofrem. Acho que só se pode falar, né? Só se pode falar do lugar aonde as pessoas vivem e as situações limites que as pessoas passam, sendo elas mesmas falando isso. E também queria, né, também colocar aqui que também a escritora Conceição, né, no seu poema Becos, ela também traz, né, que tudo o que estava acontecendo, mas muita coisa poderia ter sido diferente, poderia mudar. Mas quem é que pode mudar isso? Quem é que mudaria tudo o que estava acontecendo? Seria quem tivesse em sofrimento ou quem arreda a pedra não é aquele que sufoca o outro, mas justo aquele que sufocado está. E a Conceição Evaristo, ela escreveu isso em 2006. E esse poema dela não tem mais real do que todas as situações que nós estamos, né, vendo acontecendo pelo mundo e também acontecendo todos os dias onde nós estamos. Então, né, eu penso assim, são as pessoas que estão lá, né, elas que precisam ser esse testemunho. As pessoas têm que ser o testemunho de todas, né, as situações que elas estão e também o testemunho da falta que o Estado faz para elas estarem né, vivendo essas situações, para elas estarem aonde elas foram jogadas. Que as pessoas não fazem escolha para estarem morando, para construir uma casa lá onde cada vez que dá enchente, cada vez que algo acontece, né, as pessoas perdem tudo. Elas não foi feito por livre escolha delas isso. Elas foram colocadas lá, elas foram jogadas para essa situação. Então, eu penso que para a gente romper essa estrutura, acho que, né, que os políticos, as pessoas que ocupam os espaços públicos também, acho que elas têm que ter mais decência e mais responsabilidade com a função pública e um pouco menos com os seus interesses. Acho que seria por aí. Obrigado, seu Mari. Com a palavra, Karen. Então, eu vou começar pelo final, porque essa fala da Amaury aí foi bem provocativa. E essa é uma discussão, até corri ali no meu armário para pegar. A Angela Davis, ela tem esse livro aqui, que é A Democracia da Abolição, para além do império, das prisões e da tortura. E ela vai fazer justamente essa discussão, tanto do modelo democrático norte-americano, que é utilizado, né, enquanto narrativa ideológica para oprimir o povo do Iraque, do Irã, assim como também houve essa decepção por parte de setores, né, do movimento social negro, desde a época da Condoleezza Rice até a gestão Obama, assim. E o movimento Black Lives Matter, ele explode
bem na época da gestão do Obama, foi em 2015, né, a primeira manifestação desses movimentos de massa, também contra o assassinato e a violência policial. E aí tem esse outro aqui, que é da Michelle Alexander, também outra mulher negra aí bem intelectual e comprometida com a luta, que é a nova segregação, racismo e encarceramento em massa. E ela também vai fazer essa discussão do boom do encarceramento, né, norte-americano e de todas as restrições para o ex-presidiário depois se integrar dentro do modelo democrático. E ela coloca que isso é o novo Jim Crow, é um novo sistema que agora não mais descaradamente porque tu é preto, porque tu é latino, mas por tu ser ex-presidiário também vai ter acesso a uma democracia de segunda classe, né? E é um movimento bem interessante assim para a gente perceber que é uma a Michelle mesmo aqui na introdução do livro, ela vai trazendo assim que parecia que nos Estados Unidos, quando ela vai começar a escrever esse livro, que vivia o mito de uma democracia racial. Me lembrou muito o movimento que a gente tem aqui no nosso Brasil enquanto uma constante, né? De que somos todos iguais. Lá com o ascenso de alguns negros e alguns bilionários negros, né? Que agora está tendo a era dos primeiros bilionários negros, né? Para além dos primeiros parlamentares aqui nos países colônia, lá eles estão tendo, né? O próprio companheiro da Beyoncé, o Jay-Z, né? Enquanto um exemplo assim desse sistema integracionista, que até permite ter alguns negros bilionários, ter um presidente negro, mas em detrimento da estrutura, né? E a Ângela, ela sempre vai discutir que a gente não pode querer reivindicar cotas, muitas vezes em estruturas desse Estado que vão servir para coerção e para criminalização dos nossos. E aí ela faz a discussão da luta das mulheres para ingressarem nas Forças Armadas norte-americanas, né, para se tornarem cúmplices, pares, iguais de tortura e de assassinatos de iguais mulheres iranianas ou iraquianas, sabe? Essa discussão do limite da pauta da representatividade e de um modelo, de um regime democrático que é um regime burguês. Né? Quem gesta, quem empurra, quem determina essa democracia. Primeiro que para ter democracia todos teriam que ser iguais, né? E num Brasil tão segregado como o nosso, ou nos Estados Unidos, mesmo que a população negra é minoria, né, é 16%, se eu não me engano, e mesmo assim a gente vai perceber essa desigualdade e quem está na base dessa pirâmide, assim. Então, quando eu digo que quem paga a banda escolhe a música, é nesse sentido, é um sistema econômico que gesta o sistema político, não o contrário, sabe? Eu acho que reformas nesse sentido, de taxação das grandes fortunas, dos bilionários, dos dividendos, do debate da dívida pública, são questões, do nosso ponto de vista, importantes para a gente conseguir ter um pouco mais de autonomia, acesso a esses fundos, fazer com que a gente tenha um pouco mais de recursos para fazer a pressão necessária para a gente ter um outro modelo de democracia, um outro modelo de Estado. E aí, de modelo de Estado, tem o livro do Abdias, o Quilombismo, né, que ele discute também o que seria um Estado negro, quais são as premissas, quais são os valores, qual é a lógica de produção, de divisão, de partilha. E eu acho que isso daí é importante a gente pensar, sabe? O capitalismo ele não pode ser o fim da história e a gente só pensar em se integrar dentro dele. Então, a gente quer igualdade. Então, a gente vai ter 50% de bilionários negros e 50% de pessoas marginalizadas brancas. Né? A gente vai ter 50% de mulheres no poder, não importa se são mulheres, né, autoritárias ou que defendem a ditadura, em detrimento de 50% de homens empobrecidos e né, marginalizados pela crise global. Assim. Então, eu acho que pensar a dinâmica do país, a luta racial, é pensar também essa dinâmica da luta mais geral de um sistema capitalista que não permite com que todos se realizem, pelo contrário, cada vez mais é a acumulação e centralização de riqueza, de poder na mão de poucos. Né, esse debate de estados nacionais acabou. Hoje tu tem negócios aonde te convém, aonde tem menos tributação, aonde a força de trabalho é mais barata, e é assim que essas grandes corporações dominam, né? Dominam os estados do tipo nosso, dominam povos do tipo nosso, assim, sabe? Não tem muito essa perspectiva de união, de identidade, de soberania, sabe? Então acho que a gente precisa dar essa chacoalhada assim nós, né, que se propomos a discutir, a fazer luta, porque a gente tem um compromisso em relação ao nosso povo, sabe? E eu acho que é fazer esses balanços, mas não só no sentido de erramos, sabe? E como a esquerda aprendeu a fazer balanço, né? Coloca as pessoas no paredão e metralha.
acho que a gente tem que pensar numa perspectiva de corresponsabilizar os nossos. E aí o Fanon, no livro lá do Condenados da Terra, ele traz a perspectiva, eu tinha separado isso, do partido, sabe? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer em relação aos instrumentos que a classe desenvolveu, ao sindicato, ao partido, aos movimentos sociais. Essas são as estruturas e os instrumentos, e que muitas vezes reproduz o racismo, e que muitas vezes reproduz o machismo, esse reformismo descarado, que parece que toda luta é para a gente ter parlamentares, depois que a gente tem parlamentares, a gente não consegue ter correlação, e a gente nunca tem correlação para fazer as reformas importantes. Esse papo a gente já conhece, sabe? Acho que resgatar um pouco esse entendimento do partido enquanto responsável por essa politização das massas, assim, no sentido de liberdade, responsabilidade e consciência na construção desse projeto nacional. Chamar o povo para construir junto, chamar o povo para governar junto, ter essa responsabilidade, queira ter esse compromisso, sabe? E pensar muito nessa lógica do empreendedorismo, da nossa resistência, da nossa resiliência, que é do nosso povo, né, que passou por 4 séculos de escravização. É um povo muito empreendedor, é um povo criativo. Como é que a gente tem um projeto político que oriente essa revolta e essa raiva histórica que a gente tem para resolver os nossos problemas? A gente não quer viver na escassez, sabe? A gente não quer retornar a um sistema pré-colonial e, sabe? Acho que a gente precisa, sim, de novos valores, que não os capitalistas, mas, ao mesmo tempo, desenvolver força produtiva, pensar nas tecnologias. Eu gosto muito daquele filme do Panteras Negras, que fala de Wakanda, né? Wakanda era uma sociedade onde tinha os valores ancestrais africanistas e, ao mesmo tempo, eles tinham acesso lá àquele metal que permitia as pessoas terem acesso à tecnologia, viverem bem, assim. Eu acho que é isso que a gente precisa equalizar. Hoje, todo o desenvolvimento tecnológico que vem para o Brasil, e isso não é de hoje, né? O Clóvis Moura debatia isso em 60 e poucos, falando da vida do telégrafo para o Brasil, que foi uma tecnologia implementada para buscar nego fujão, né? E hoje é para substituir força de trabalho, para gerar mais desemprego, para gerar mais superexploração. Tá aí o trabalho remoto, né? Para mostrar o que são essas adaptações da tecnologia para nos escravizar, né? Uma escravização moderna. Eu acho que isso também tem que estar no nosso horizonte. Das diferenças do racismo do Brasil para o racismo dos Estados Unidos, para tentar fazer uma discussão que a Sônia abriu, lá eles tiveram um racismo institucionalizado a partir de leis, né? As leis de Jim Crow, Jim Crow. No sul-africano também, o apartheid, né? Então, institucionalizou, tu grupalizou, tu conseguiu ter uma consciência em relação a quem é que era o agente da tua opressão e da tua exploração. Aqui no Brasil é tudo muito... O negro muitas vezes vai perceber que ele é discriminado não porque ele é pobre, quando ele sobe na vida. Aí tu vira uma parlamentar, ou tu vira, sei lá, formas de um negro subir na vida no Brasil. Vira cantor de pagode, ou vira, sei lá, dançarino, jogador de futebol. Essas foram as formas que deram para a comunidade negra subir na vida. E aí tu vai perceber que tu é discriminado. Agora a gente tem os intelectuais negros, né, que estão fazendo essa discussão, porque também dentro da universidade, que é um espaço racista pra caramba, estão sobrevivendo lá dentro. Então, muitas vezes, na consciência da comunidade negra, tu é discriminado porque tu é pobre, porque tu não tem recurso, por isso que tu é perseguido no shopping, ou no super, ou porque tu não consegue emprego, sabe? E aí tu tenta, sabe, adaptar, faz a chapinha, passa a maquiagem mais clara, e aí até tu entender que o sistema é racista, é uma confusão, até porque tem pessoas negras mesmo que dizem, eu sou contra as cotas, isso é racismo, sabe? Então, temos que politizar o nosso povo. Acho que essa tarefa histórica, usar de todos os problemas que estão acontecendo, crise é problema, né? Mas como é que a gente dá fonte histórica, como é que a gente dá sentido de dinâmica, como é que a gente acelera a consciência, inclusive, para as pessoas não terem que passar pelos mesmos erros que gerações anteriores passaram e que fizeram luta e que se comprometeram, mas nos trouxeram até esse momento. É uma crise nova, tem todo mundo debatendo, não é mais as crises cíclicas, às vezes são crises estruturais. O sistema está com data de validade, o mundo, né, está com a data de validade para vencer. Ou a gente muda a nossa forma de produzir, ou a gente tem o debate do ecossocialismo, da sustentabilidade, ou não vai ter mais espaço para ninguém, nem para os brancos e nem para os pretos. E aí, para tentar contribuir com o que o Josué falou, é isso. Como o racismo prejudica o branco? No Brasil, tu compartilhar do mesmo território que pessoas negras vai te trazer diversos problemas, desde o dólar, que a classe média fica louca porque não pode mais viajar, não pode mais comprar produto importado, até o que deu origem ao livro do Caco Barcelos, Rota 66,
né? Que eram uns jovens, classe média branca, que foram abordados pela polícia militarizada. E a partir dali o CAC começa a debater, né, o papel das polícias militarizadas. Vira e mexe acontece isso. Vira e mexe essas contradições da violência, né? Vai ser assaltado, vai ser estuprada, vai ter que às vezes competir, como eu vejo agora nessa relação de trabalho flexível dos Ubers, competir ombro a ombro por um trabalho precário, sabe? Porque não tem espaço. O Brasil não se desenvolveu. E que adianta ter diploma agora para dizer que eu sou filho de, sabe, que nem aquela moça no Rio de Janeiro, né? Engenheiro civil, formado, melhor do que você. Cara, para ganhar 1.500, sabe? Para ganhar 2 contos, e olha lá, que é o que estão oferecendo hoje de emprego para a massa da galera que se formou nas universidades. Uma galera se endividou ainda via FIES, tá tendo que parcelar e não conseguiu se realizar dentro da sua profissão, né? Jornalistas e advogados, que eu acho que tem horrores nesse país, porque a gente não tem uma economia planificada, né? Cada um vai pela sua consciência individual achando que vai se dar bem, e não vai se dar bem. E isso eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer com a nossa juventude hoje também. Galera que está entrando na universidade com muitos sonhos, muitas perspectivas. Antes que essa galera caia na depressão, na ansiedade, ou largue o curso, como é que a gente... Militância é isso, né? Ajuda a organizar a tua vida e o teu tempo para te não se frustrar. A culpa não é tua. O sistema, ele é estruturado assim. A nossa base econômica, desde a época dos colonizadores, não permite ter tanta gente qualificada. Ou vai para fora, ou tu fica aqui e vai trabalhar na área de serviços, na área do comércio, no varejo, sei lá, sabe? O Brasil não produz tecnologia, então os cérebros estão, né, fugindo do Brasil. Então, tem muitas dessas contradições assim, que eu acho que são importantes a gente estar fazendo o debate, né? Racismo é isso, ele prejudica todo mundo que está dentro desse território, seja pela polícia militarizada, seja pelo desmonte das instituições, porque todo o nosso recurso é para pagar juros de banco, né? Isso é fruto de um sistema racista, colonial, dependente, e que não tem projeto próprio, né? Desenvolvimento de uma nação para que todos vivam bem, assim. Enfim, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se ficou muito confuso, mas eu sou bem confusa mesmo. Um dia eu quero tentar organizar isso numa linha que seja mais didática. Acho que o exercício é esse, assim, a gente conseguir também ir calibrando a informação, porque às vezes despejar tudo junto atrapalha, né? Mas, enfim, limitações minhas. Muito bom. Bom, vamos encaminhando para o nosso final. Eu quero renovar aqui os agradecimentos a Seu Mari e a Karen Santos por essas falas potentes, essas mulheres poderosas que nós temos na política aqui. Vocês nos dão esperança, né? Trazem uma pauta necessária, uma pauta que se impõe, ela se impõe, né? Os fatos da realidade se impõem, independente das disputas, muitas vezes. Eu não sei, pergunto aos nossos convidados, faltou alguma coisa que vocês gostariam de falar, alguma mensagem, alguma consideração final? Eu deixo assim em aberto, porque a gente sempre tem a sensação que quando a gente tem convidadas muito qualificadas como vocês, a gente sempre tem a sensação que está perdendo alguma coisa, né? Então, esse restinho de tempo que nos falta aqui, eu queria deixar nosso agradecimento em nome do sindicato. Não sei se o José quer depois fazer alguma fala, mas também aproveitar esse último restinho para vocês falarem alguma coisa que eventualmente faltou a gente perguntar e que vocês julguem importante, ou uma mensagem, que eu acho que sempre é bom a gente passar uma mensagem para a nossa sociedade que tem tanto, né? Tem tanto a percorrer ainda para se tornar mais justa. Com vocês. Posso começar? Pessoal, foi um prazer imenso ter esse espaço, esse momento, né, de estar trocando experiências, informações, tanto conhecimento com todos vocês. Também, né, como mensagem, eu quero deixar que o racismo ele é uma das chagas da humanidade. Negros, brancos, amarelos, pardos, enfim, toda a sociedade sofre com ele, porque é uma chaga que a gente ainda não conseguiu ultrapassar. Então, quando a gente, né, fala em racismo, ele impede que as pessoas possam ser mais humanas, ele impede que as pessoas possam viver em alteridade com o outro, ele impede que a gente evolua
que a gente possa dar um passo à frente enquanto nação. Então, independente, né, se nós estamos aqui falando aonde que esse racismo acontece, acho que o que fica mesmo é o que ainda falta para nós, enquanto sociedade, para a gente poder dar um passo à frente e a gente deixar de ser tão limitado, porque o racismo ele limita as pessoas negras, ele limita as pessoas brancas, e todos sofrem as consequências. E a violência está aí e todos sofrem ela, independente de você ter uma casa com muros altos ou você ter, né, uma casa que não tenha muros, todos vão sofrer as consequências. Então, né, foi muito, muito, muito bom. Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz de conhecer outras pessoas. Também quero dizer que eu amo a cidade de vocês, Porto Alegre. Eu amo a minha cidade, mas eu amo Porto Alegre também. Que muita formação que eu fiz, muitos cursos que eu fiz, foi com as pessoas que moram aí. E quando a gente, né, começou também, né, que tinha uns seminários que o José Clóvis fazia enquanto secretário municipal, que tinha, né, esse seminário, ele sempre tinha 3 questões. Era, né, que pessoas, né, para que pessoas nós estamos pensando esse mundo, né, qual que é as perspectivas que nós queremos, e o que estamos fazendo, para quem que estamos fazendo. E isso, gente, aconteceu lá no século passado, quase. Né? E hoje, né, isso constituiu a minha formação, e eu penso que o papel que nós temos, que cada um de nós temos, é justamente esse. É aonde nós estamos com a nossa história, a gente poder dizer e passar, né, para todas as pessoas, sim, que é possível, mas que a gente tem que começar a pensar um pouco mais enquanto coletivo, né? Mas em que a gente pode conquistar esses espaços, mas que eles têm que vir junto, todos aqueles, né? Todos têm que vir junto, né, conosco, porque senão realmente tu acaba achando que você chega neles e que você pode continuar, né? Que tudo continua como está e que está bom. Então, né, olha, muito, muito, muito feliz de ter conhecido vocês, de ter encontrado vocês, sempre, né, à disposição, e que a gente realmente possa, né, ser parte para construir políticas públicas, mas políticas públicas num Estado que inclua as pessoas, não um Estado que exclua ou que escolha para quem, a serviço de quem que aquelas políticas públicas estão. Grande beijo e até! Obrigado, seu Mari. Karen, com a palavra. Então, estava escrevinhando aqui algo assim de impacto, né, para falar. Mas o que eu penso assim? Igualdade é algo que a gente tem que tentar superar, sabe? Igualdade é a ideologia dominante, não somos todos iguais, não queremos ser iguais. Preto não é tudo igual, mulher não é tudo igual, assim como o branco não é tudo igual. A gente quer ter as nossas especificidades respeitadas e o direito de conseguir se desenvolver. Isso perpassa por justiça social, isso perpassa por uma outra sociedade, não essa. Sabe? Então, igualdade, todo mundo fala igualdade, democracia, já me começa a me incomodar porque parece que não está falando da mesma realidade social da maioria do nosso povo. Assim. Então, acho que é algo que a gente tem que tentar avançar. Sobre essa questão de viver, né? Felicidade não é só consumir, eu acho que viver não é só trabalhar, não é só pagar boleto, assim como democracia não é só votar. Sabe? Como é que a gente entende que democracia é uma praxis política da gestão, desde os espaços que a gente é responsável, do nosso núcleo, do nosso coletivo, da frente que a gente dirige, até enquanto uma bandeira progressista, sabe? Porque às vezes eu acho que a galera restringe tudo ao marco do possível dentro da correlação de força que nunca é favorável, sabe? Então acho que a gente precisa pensar a democracia enquanto praxis. Eu digo isso porque eu estou bem de cara, vi agora o resultado da reitoria da URGS e ganhou uma mulher branca de vice do Rui, né? Que o Rui é o cara que debate democracia, debate o golpe, horrores para fora da universidade, e para dentro da universidade eles foram contra a paridade e eles ganharam mesmo tendo mais de 4 mil votos de diferença, sabe? E acho que é uma contradição, assim, às vezes, a democracia para fora contra o governo Bolsonaro é legal, uma democracia interna, né, na universidade ou no lugar que eu dirijo, não.
sabe? Inclusive, a mulher que ganhou de vice com o Rui é uma mulher branca, que lá na época das cotas foi uma das pessoas brancas que se reivindicou negras porque o avô dela era baiano, sabe? Essa mulher, tá? Pesquisem aí a reportagem que saiu agora, eu tô bem indignada, assim, porque são pessoas que se colocam na luta, são pessoas que se colocam na esquerda, são pessoas que se colocam na mesma trincheira, sabe? De um compromisso por uma sociedade mais justa e igualitária, sabe? Mas eu acho que democracia, ela tem que ser um exercício constante, a gente tem que perseguir esse sentido e dando espaço para essas pessoas que historicamente foram oprimidas e marginalizadas, quem sabe não tem algo a dizer, né, que possa contribuir para essa encruzilhada que o Brasil está, né? Quem sabe a gente ouvir o que os povos indígenas, o que os quilombolas, o que os ribeirinhos, o que as mulheres, os favelados têm a dizer, não permita a gente conseguir ter algo próprio e genuíno nosso, não só um copia e cola do que os modelos de Estado neoliberal fizeram lá fora, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer, a crise é uma oportunidade porque o sistema está podre, então não estamos num momento de crescimento econômico de vacas gordas, sabe? A gente não é mais só uns loucos dizendo que a gente precisa mudar as bases desse país, assim, as pessoas estão cada vez mais enxergando a olho nu como é que a gente potencializa a nossa militância, apesar do coronavírus, né, e fazer umas discussões necessárias, assim, sabe? Dessa ordem, opressão, racismo não é uma caixinha, né, que a gente discute quando dá tempo, ela tem que estar junto na pauta da situação política. E aí, vamos privatizar? E aí, vamos fazer o debate da dívida? E aí, terceirização? Né? As empregadas que limpam, cozinham, fazem a nossa comida dentro da universidade, dentro dos serviços públicos. E aí, sindicato, vamos dar assessoria também para essas mulheres? O sindicato delas, muitas vezes, é patronal, sabe? Eu acho que isso, assim, tentar incorporar essa discussão aonde a gente está localizado, sabe? Tentar acumular programaticamente também e contribuir aí nas reuniões que tem das centrais sindicais, dos partidos, agora tem eleição, né? Como é que a gente empurra uma discussão antirracista por direitos nas eleições? Acho que o nosso papel é justamente esse, assim, sabe? Incomodar. Muito obrigado, Karen. Então, mais uma vez, o meu agradecimento ao meu sindicato. Fiquem bem, fiquem com saúde, né? E que a sociedade precisa de vocês. Obrigado a todos também que participaram e até o nosso próximo debate. Beijos e abraços. Beijo, gente. Nós, estamos juntos. Valeu, gente. Grande abraço para todos.